Olá, senhores e senhoras, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cola que Decola. No vídeo de hoje traremos para vocês todo o edital do início ao fim acerca da Constituição do Estado de São Paulo, que cai aí para o próximo concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, PMSP 2022. Então, se você está chegando agora, nós resolvemos colocar aqui tudo de uma vez, porque a prova já está se aproximando e vínhamos fazendo vídeos, só que utilizando técnicas um pouco mais demoradas, mas também mais efetivas para a sua memorização. Se você tiver tempo, vai lá e consulte a nossa playlist, ali tem início, vídeos, playlists dentro do nosso canal. Tem uma playlist específica da Constituição do Estado de São Paulo, inclusive com questões comentadas. Mas então vamos aí para o vídeo logo após a vinheta. Só retomando aqui o que será visto aqui, vamos colocar o que está no edital, ó, título 2 da Constituição do Estado de São Paulo, cai o título 2 e o título 3. Vamos ver se tem mais títulos aqui. Não, apenas os títulos 2 e 3. No título 2, Organização e Poderes, título 3, Organização do Estado. Dentro do título 2, deixa eu colocar abaixo aqui de novo. Cai o capítulo 3 e o 4. O capítulo 3 cai inteiro do Poder Executivo e o 4 cai apenas a seção 5 do Poder Judiciário. A seção 5 trata da Justiça Militar, né? Que é o nome atualizado deste que está aqui, que é o nome desatualizado do Tribunal de Justiça Militar, dos Conselhos de Justiça Militar. No título 3 da Organização do Estado, cai os capítulos 1, 2 e 3. No capítulo 1 da Administração Pública, cai a seção 1, Disposições Gerais. No capítulo 2 dos Servidores Públicos do Estado, cai a seção 1 e 2 dos Servidores Públicos Civis e Militares. No capítulo 3 da Segurança Pública, cai seção 1, Disposições Gerais, e seção 3 da Polícia Militar. Então, vou deixar aí vocês com a letra da lei, a lei seca, e em breve também colocaremos as questões atualizadas aí para vocês e completas, né, de toda essa parte aí que cai para ser devidamente exercitada, que vocês gabaritem todas essas questões e conquistam a almejada vaga aí que vocês estão buscando, seja como assim um cargo fim, ou seja como um cargo de início dentro da administração pública. Já vão deixando aí o seu like, compartilhe com os colegas e se inscrevam em nosso canal para receber outros vídeos e nos motivar a continuar esse trabalho também. Bons estudos aí para vocês. Outra coisa importante de ser comentada é que quanto mais vocês ouvirem, né, mais vezes vocês estiverem ouvindo esse vídeo, mais vocês vão adquirindo familiaridade e vão conseguir memorizar. Certo? Agora, sem mais delongas, vamos à letra da lei. Então, vamos iniciar pelo título 2 da Organização dos Poderes, capítulo 3 do Poder Executivo, seção 1 do Governador e Vice-Governador do Estado. Artigo 37. Travessão. O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, eleito para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito para um único período subsequente, na forma estabelecida na Constituição Federal. Artigo 38. O travessão substituirá o governador, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o vice-governador. Parágrafo único. Travessão. O vice-governador, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o governador, sempre que por ele convocado para missões especiais. Artigo 39. Travessão. A eleição do governador e do vice-governador realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente.
Observado, quanto ao mais, o disposto no artigo 77 da Constituição Federal. Artigo 40. Travessão em caso de impedimento do governador e do vice-governador, ou vacância dos respectivos cargos. Serão sucessivamente chamados ao exercício da governança o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça. Artigo 41. Travessão vagando os cargos de governador e vice-governador. Far-se a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Primeira travessão ocorrendo a vacância no último ano do período governamental. Aplica-se o disposto no artigo anterior. Segundo travessão em qualquer dos casos, os sucessores deverão completar o período de governo restante. Artigo 42. Travessão perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de canal colaquis decola, aprendizagem leve e eficiente, concurso público e observado o disposto no artigo 38 e v, da Constituição Federal. Artigo 43. Travessão o governador e o vice-governador tomarão posse perante a Assembleia Legislativa, prestando compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado e de observar as leis. Parágrafo único. Travessão-se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o governador ou um vice-governador, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 44. Travessão o governador e o vice-governador não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do Estado por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Parágrafo único. Travessão ao pedido de licença, amplamente motivado, indicará, especialmente, as razões da viagem, o roteiro e a previsão de gastos. Artigo 45. Travessão o governador deverá residir na capital do Estado. Artigo 46. Travessão o governador e o vice-governador deverão, no ato da posse e no término do mandato, fazer declaração pública de bens, cessão e das atribuições do governador. Artigo 47. Travessão compete privativamente ao governador, além de outras atribuições previstas nesta Constituição. Inciso 1. E travessão representar o Estado nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas. Inciso 2. E travessão exercer, com o auxílio dos secretários de Estado, a direção superior da administração estadual. Canal colaquis decola, aprendizagem leve e eficiente. Inciso 3. E travessão sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Expressões no prazo nelas estabelecido, não inferior a 30 nem superior a 180 dias e ressalvados os casos em que, nesse prazo, houver interposição de ação direta de inconstitucionalidade contra a lei publicada, anteriormente constantes deste dispositivo, declaradas inconstitucionais, em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da AD número 4052. Inciso 4. E v. Travessão vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Inciso 5. V. Travessão prover os cargos públicos do Estado, com as restrições da Constituição Federal e desta Constituição, na forma pela qual a lei estabelecer. Inciso 6. V. Travessão nomear e exonerar livremente os secretários de Estado. Inciso 7. V. Travessão nomear e exonerar os dirigentes de autarquias, observadas as condições estabelecidas nesta Constituição. Inciso 8. V. Travessão decretar e fazer executar intervenção nos municípios, na forma da Constituição Federal e desta Constituição. Inciso 9. E x. Travessão prestar contas da administração do Estado à Assembleia Legislativa, na forma desta Constituição. Inciso 10. X. Travessão apresentar à Assembleia Legislativa, na sua sessão inaugural, mensagem sobre a situação do Estado, solicitando medidas de interesse do governo. Inciso 11. X. Travessão iniciar o processo legislativo,
na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 12. X e travessão fixar ou alterar, por decreto, os quadros, vencimentos e vantagens do pessoal das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado, nos termos da lei. Inciso 13. X e travessão indicar diretores de sociedade de economia mista e empresas públicas. Inciso 14. X e V travessão praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do Executivo. Canal Colaquis Decola. Aprendizagem leve e eficiente. Inciso 15. XV travessão subscrever ou adquirir ações, realizar ou aumentar capital, desde que haja recursos hábeis, de sociedade de economia mista ou de empresa pública, bem como dispor, a qualquer título, no todo ou em parte, de ações ou capital que tenha subscrito, adquirido, realizado ou aumentado, mediante autorização da Assembleia Legislativa. Inciso 16. XV travessão delegar, por decreto, à autoridade do Executivo, funções administrativas que não sejam de sua exclusiva competência. Inciso 17. XV travessão enviar à Assembleia Legislativa projetos de lei relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito. Inciso 18. XV travessão enviar à Assembleia Legislativa projeto de lei sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos. Inciso 19. X travessão dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, b. extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Parágrafo único. Travessão à representação a que se refere o inciso e poderá ser delegada por lei, de iniciativa do governador, a outra autoridade. Seção I. Da responsabilidade do governador. Artigo 48. Travessão declarado inconstitucional. Canal Colaquis Decola. Aprendizagem leve e eficiente. Artigo 49. Travessão admitida a acusação contra o governador, por 2/3 da Assembleia Legislativa, será ele submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns, expressão ou, nos crimes de responsabilidade, perante Tribunal Especial, anteriormente constante deste artigo, foi declarada inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da de número 2220. Terceiro travessão. O governador ficará suspenso de suas funções. Travessão nas infrações penais comuns. Recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. Quarto travessão. Se, decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do governador, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Seção IV. Dos secretários de Estado. Artigo 51. Travessão. Os secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Artigo 52. Travessão. Os secretários de Estado, auxiliares diretos e da confiança do governador, serão responsáveis pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo, bem como por retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. Primeiro travessão. Os secretários de Estado responderão, no prazo estabelecido pelo inciso XVI do artigo 20, os requerimentos de informação formulados por deputados e encaminhados pelo presidente da Assembleia após a apreciação da mesa. Canal Colaquis Decola. Aprendizagem leve e eficiente. Expressão. Reputando-se não praticado ato de seu ofício sempre que a resposta for elaborada em desrespeito ao parlamentar ou ao poder legislativo, ou que deixar de referir-se especificamente a cada questionamento feito, anteriormente constante deste dispositivo, declarada inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da de número 4052. Artigo 52. A travessão caberá a cada secretário de Estado, semestralmente,
comparecer perante a Comissão Permanente da Assembleia Legislativa a que estejam afetas as atribuições de sua pasta, para prestação de contas do andamento da gestão, bem como demonstrar e avaliar o desenvolvimento de ações, programas e metas da secretaria correspondente. Primeiro travessão, aplica-se o disposto no caput deste artigo aos diretores de agências reguladoras. Segundo travessão, aplicam-se aos procedimentos previstos neste artigo, no que couber, aqueles já disciplinados em regimento interno do Poder Legislativo. Terceiro travessão, ao comparecimento do secretário de Estado, com a finalidade de apresentar, quadrimestralmente, perante Comissão Permanente do Poder Legislativo, a demonstração e a avaliação do cumprimento das metas fiscais por parte do Poder Executivo suprirá a obrigatoriedade constante do caput deste artigo. Quarto travessão, no caso das universidades públicas estaduais e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, incumbe, respectivamente, aos próprios reitores e ao presidente, efetivar, anualmente e no que couber, o disposto no caput deste artigo. Artigo 53. Travessão, os secretários farão declaração pública de bens, no ato da posse e no término do exercício do cargo, e terão os mesmos impedimentos estabelecidos nesta Constituição para os deputados, enquanto permanecerem em suas funções. Canal Colaques Decola, aprendizagem leve e eficiente. Capítulo IV. Do Poder Judiciário. Seção V da Justiça Militar do Estado. Observação: em alguns editais ainda consta o nome antigo desta seção do Tribunal de Justiça Militar e dos Conselhos de Justiça Militar. Artigo 79. A travessão à Justiça Militar do Estado será constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar. Artigo 79b. Travessão compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ainda decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Artigo 80. Travessão, o Tribunal de Justiça Militar do Estado, com jurisdição em todo o território estadual e com sede na capital, compor-se-á de 7 juízes, divididos em 2 câmaras, nomeados em conformidade com as normas da seção e deste capítulo, exceto o disposto no artigo 60, e respeitado o artigo 94 da Constituição Federal, sendo 4 militares coronéis da ativa da Polícia Militar do Estado e 3 civis. Artigo 81. Travessão compete ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar. Inciso 1. E travessão originariamente, o chefe da Casa Militar, o comandante-geral da Polícia Militar, nos crimes militares definidos em lei, os mandados de segurança, e os habeas corpus, nos processos cujos recursos forem de sua competência, ou quando o coautor ou coagido estiverem diretamente sujeitos à sua jurisdição e às revisões criminais de seus julgados e das auditorias militares. Inciso 1. E travessão em grau de recurso, os policiais militares, nos crimes militares definidos em lei, observado o disposto no artigo 79b. Primeiro travessão compete ainda ao Tribunal exercer a correição geral sobre as atividades de polícia judiciária militar, bem como decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Segundo travessão compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Canal Colaques Decola, aprendizagem leve e eficiente. Terceiro travessão, os serviços de correição permanente sobre as atividades de polícia judiciária militar e do presídio militar serão realizados pelo juiz de direito do juízo militar designado pelo tribunal,
Artigo 82. Travessão. Os juízes do Tribunal de Justiça Militar e os juízes de direito do juízo militar gozam dos mesmos direitos, vantagens e subsídios e sujeitam-se às mesmas proibições dos desembargadores do Tribunal de Justiça e dos juízes de direito, respectivamente. Parágrafo único. Travessão. Os juízes de direito do juízo militar serão promovidos ao Tribunal de Justiça Militar nas vagas de juízes civis, observado o disposto nos artigos 93 e 94 da Constituição Federal. Título I. Organização do Estado. Capítulo I. Da Administração Pública. Seção I. Disposições Gerais. Continuação. Artigo 111. Travessão. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência. Artigo 111. A tração é vedada à nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de inelegibilidade nos termos da legislação federal para os cargos de secretário de Estado, secretário adjunto, procurador-geral de Justiça, procurador-geral do Estado, defensor público-geral, superintendentes e diretores de órgãos da administração pública indireta, fundacional, de agências reguladoras e autarquias, delegado-geral de polícia, reitores das universidades públicas estaduais e ainda para todos os cargos de livre provimento dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado. Canal Colaques Decola. Aprendizagem leve e eficiente. Artigo 112. Travessão. As leis e atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do Estado, para que produzam os seus efeitos regulares. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida. Artigo 113. Travessão. A lei deverá fixar prazos para a prática dos atos administrativos e estabelecer recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e forma de processamento. Artigo 114. Travessão. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de 10 dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária. Artigo 115. Travessão. Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas. Inciso 1. Travessão. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Inciso 2. Travessão. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração. Inciso 3. Travessão. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. A nomeação do candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação. Inciso 4. Travessão. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Canal Colaques Decola. Aprendizagem leve e eficiente. Inciso 5. Travessão. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Inciso 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, obedecido o disposto no artigo 8º da Constituição Federal. Inciso 7.
O servidor e empregado público gozarão de estabilidade no cargo ou emprego desde o registro de sua candidatura para o exercício de cargo de representação sindical ou no caso previsto no inciso XXI deste artigo, até um ano após o término do mandato. Se eleito, salvo se cometer falta grave definida em lei. Inciso 8. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Inciso 9. A lei reservará a percentual dos cargos e empregos públicos para os portadores de deficiências, garantindo as adaptações necessárias para a sua participação nos concursos públicos e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 10. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 11. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data e por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Inciso 12. Em conformidade com o artigo 37, x da Constituição Federal, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos, cálculo a que se decola, aprendizagem leve e eficiente, cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário. Aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Inciso 13. Até que se atinja o limite a que se refere o inciso anterior, é vedada a redução de salários que implique a supressão das vantagens de caráter individual, adquiridas em razão de tempo de serviço, previstas no artigo 129 desta Constituição. Atingido o referido limite, a redução se aplicará independentemente da natureza das vantagens auferidas pelo servidor. Inciso 14. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 15. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, observado o disposto na Constituição Federal. Inciso 16. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Inciso 17. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, observado o disposto na Constituição Federal. Inciso 18. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, a de 2 cargos de professor, cálculo a que se decola, aprendizagem leve e eficiente, b de um cargo de professor com ouro técnico ou científico, c a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Inciso 19. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Inciso 20. A administração fazendária e seus agentes fiscais de rendas, aos quais compete exercer, privativamente, a fiscalização de tributos estaduais, terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Inciso 20. XX Atravessão à administração tributária. Atividade essencial ao funcionamento do Estado, exercida por servidores de carreiras específicas,
terá recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuará de forma integrada com as administrações tributárias da União, de outros estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. Inciso 21. A criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização ou extinção das sociedades de economia mista, autarquias, fundações e empresas públicas depende de prévia aprovação da Assembleia Legislativa. Inciso 22. Depende de autorização legislativa. Em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Canal Colaques Decola. Aprendizagem leve e eficiente. Inciso 23. Fica instituída a obrigatoriedade de um diretor representante de um conselho de representantes, eleitos pelos servidores e empregados públicos, nas autarquias, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, cabendo à lei definir os limites de sua competência e atuação. Inciso 24. É obrigatória a declaração pública de bens, antes da posse e depois do desligamento, de todo o dirigente de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação instituída ou mantida pelo poder público. Inciso 25. Os órgãos da administração direta e indireta ficam obrigados a constituir comissão interna de prevenção de acidentes CIPA-travessão e, quando assim o exigirem suas atividades, comissão de controle ambiental, visando a proteção da vida, do meio ambiente e das condições de trabalho dos seus servidores, na forma da lei. Inciso 26. Ao servidor público que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente de trabalho ou doença do trabalho será garantida a transferência para locais ou atividades compatíveis com sua situação. Inciso 27. É vedada a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso público na administração direta, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, respeitando-se apenas o limite constitucional para a aposentadoria compulsória. Inciso 28. Os recursos provenientes dos descontos compulsórios dos servidores públicos, bem como a contrapartida do Estado, destinados à formação de fundo próprio de previdência, deverão ser postos, mensalmente, à disposição da entidade estadual responsável pela prestação do benefício, na forma que a lei dispuser. Canal Colaques Decola. Aprendizagem leve e eficiente. Inciso 29. A administração pública direta e indireta. As universidades públicas e as entidades de pesquisa técnica e científica oficiais ou subvencionadas pelo Estado prestarão ao Ministério Público apoio especializado ao desempenho das funções da Curadoria de Proteção de Acidentes do Trabalho, da Curadoria de Defesa do Meio Ambiente e de outros interesses coletivos e difusos. Primeiro travessão a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública direta, indireta. Fundações e órgãos controlados pelo poder público deverá ter caráter educacional, informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Segundo travessão é vedada ao poder público, direta ou indiretamente, a publicidade de qualquer natureza fora do território do Estado, para fins de propaganda governamental, exceto as empresas que enfrentam concorrência de mercado e divulgação destinada a promover o turismo estadual. Terceiro travessão a inobservância do disposto nos incisos E e V deste artigo implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Quarto travessão as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Quinto travessão as entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, o Ministério Público, bem como os poderes legislativo e judiciário, publicarão, até o dia 30 de abril de cada ano, seu quadro de cargos e funções, preenchidos e vagos, referentes ao exercício anterior. Sexto travessão é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes dos artigos 40, 42 e 142 da Constituição Federal e dos artigos 126. Canal Coloques de Cola, aprendizagem leve e eficiente. E 138 desta Constituição com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Sétimo travessão não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso X do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Oitavo travessão para os fins do disposto no inciso X deste artigo e no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, poderá ser fixado no âmbito do Estado, mediante emenda à presente Constituição, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais. Nono travessão ao servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental enquanto permanecer nessa condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. 10 travessão à aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Artigo 116 travessão os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória, pagos com atraso, deverão ser corrigidos monetariamente, de acordo com os índices oficiais aplicáveis à espécie. Capítulo dos servidores públicos do Estado. Canal Coloques de Cola, aprendizagem leve e eficiente. Seção e dos servidores públicos civis. Artigo 124 travessão os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público terão regime jurídico único e planos de carreira. Primeiro travessão a lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder, ou entre servidores dos poderes legislativo, executivo e judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Segundo travessão no caso do parágrafo anterior, não haverá alteração nos vencimentos dos demais cargos da carreira a que pertence aquele cujos vencimentos foram alterados por força da isonomia. Terceiro travessão aplica-se aos servidores a que se refere o caput deste artigo e disposto no artigo 7º, incisos 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 30 da Constituição Federal. Quarto travessão lei estadual poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, x, da Constituição Federal e no artigo 115, x, desta Constituição. Quinto travessão é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Artigo 125 travessão ao exercício do mandato eletivo por servidor público far-se-á com observância do artigo 38 da Constituição Federal.
Primeiro travessão fica assegurado ao servidor público, eleito para ocupar cargo em sindicato de categoria, o direito de afastar-se de suas funções, durante o tempo em que durar o mandato, recebendo seus vencimentos e vantagens, nos termos da lei. Segundo travessão, o tempo de mandato eletivo será computado para fins de aposentadoria especial. Artigo 126. Travessão. Regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Estado de São Paulo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Canal Colaques Decol. Aprendizagem leve e eficiente. Primeiro travessão. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados. Um travessão por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. Hipótese em que será obrigatório realizar avaliações periódicas para verificar a continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma da lei. São compulsoriamente, nos termos do artigo 40, parágrafo 1º, inciso I, da Constituição Federal. 3. Travessão voluntariamente, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem. Observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar. Segundo travessão, os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição Federal ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social. Quanto aos servidores abrangidos pelos 14, 15 e 16. Terceiro travessão, as regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas por lei. Quarto travessão, é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios no regime próprio previsto no caput, ressalvados, nos termos definidos em lei complementar, os casos de aposentadoria de servidores. 1. Travessão com deficiência. 2. Travessão, integrantes das carreiras de policial civil, polícia técnico-científica, agente de segurança penitenciária e agente de escolta e vigilância penitenciária. 3. Travessão que exerçam atividades com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes, não se permitindo caracterização por categoria profissional ou ocupação. 5. Travessão, ocupantes do cargo de professor terão a idade mínima reduzida em 5 anos em relação àquelas previstas no item 3 do parágrafo 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no médio, nos termos fixados em lei complementar. 6. Travessão declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 6º, declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da AD número 755. 6º, a travessão ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal. É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se ao colaques decola, aprendizagem leve e eficiente. Outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no regime geral de previdência social. 7º, travessão, a pensão por morte dos servidores de que trata o item 2 do parágrafo 4º. Será concedida de forma diferenciada, nos termos da lei. 8º, a travessão, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. 9º, travessão, o tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos 9º e 9º do artigo 201 da Constituição Federal.
e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. 10. Travessão: a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. 11. Travessão: aplica-se limite fixado no artigo 115 x-e desta Constituição e do artigo 37 x-e da Constituição Federal à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. 12. Travessão: além do disposto neste artigo, serão observados no regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e os critérios fixados para o regime geral de previdência social. 13. Travessão: ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive aos detentores de mandato eletivo, travessão ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. 14. Travessão: o Estado, desde que institua regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderá fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal. 15. Travessão: o regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 oferecerá planos de benefícios somente na modalidade contribuição definida. Observará o disposto no artigo 202 da Constituição Federal e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar. 16. Travessão: somente mediante sua prévia e expressa opção. O disposto nos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Canal Colaquis Decola. Aprendizagem leve e eficiente. 17. Travessão: todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no 3 graus serão devidamente atualizados, na forma da lei. 18. Travessão: incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. 19. Travessão: observados os critérios a serem estabelecidos em lei, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória. 20. Travessão: fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime, abrangidos todos os poderes, os órgãos e as entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos em lei complementar federal. 21. Travessão: o rol de benefícios do regime próprio de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte. 22. Travessão: ao servidor, após 90 dias decorridos da apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, instruído com prova de ter cumprido os requisitos necessários à obtenção do direito, poderá cessar o exercício da função pública, independentemente de qualquer formalidade. Artigo 127. Travessão: aplica-se aos servidores públicos estaduais, para efeito de estabilidade, o disposto no artigo 41 da Constituição Federal.
Artigo 128. Travessão. As vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei enquanto atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço. Artigo 129. Travessão. Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos 20 anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição. Parágrafo único. Travessão. O disposto no caput não se aplica aos servidores remunerados por subsídio, na forma da lei. Artigo 130. Travessão. Ao servidor será assegurado o direito de remoção para igual cargo ou função, no lugar de residência do cônjuge, se este também for servidor e houver vaga, nos termos da lei. Canal Colaquis Decola. Aprendizagem leve e eficiente. Parágrafo único. Tração. O disposto neste artigo aplica-se também ao servidor cônjuge de titular de mandato eletivo estadual ou municipal. Artigo 131. Travessão. O Estado responsabilizará os seus servidores por alcance e outros danos causados à administração, ou por pagamentos efetuados em desacordo com as normas legais, sujeitando-os ao sequestro e perdimento dos bens, nos termos da lei. Artigo 132. Travessão. Os servidores titulares de cargos efetivos do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, desde que tenham completado 5 anos de efetivo exercício, terão computado, para efeito de aposentadoria, nos termos da lei, o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social decorrente de atividade de natureza privada, rural ou urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo os critérios estabelecidos em lei. Artigo 133. Revogado pela Emenda Constitucional número 49, de 06/03/2020, assegurada a concessão das incorporações que, na data da promulgação da Emenda Constitucional número 103, de 12/11/2019, tenham cumprido os requisitos temporais normativos previstos na legislação então vigente. Artigo 134. Travessão. Ao servidor, durante o exercício do mandato de vereador, será inamovível. Artigo 135. Travessão. Ao servidor público titular de cargo efetivo do Estado será contado, como efetivo exercício, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, o tempo de contribuição decorrente de serviço prestado em cartório não oficializado, mediante certidão expedida pela Corregedoria Geral da Justiça. Artigo 136. Travessão. Ao servidor público civil demitido por ato administrativo, se absolvido pela Justiça, na ação referente ao ato que deu causa à demissão, será reintegrado ao serviço público, com todos os direitos adquiridos. Artigo 137. Travessão. A lei assegurará à servidora gestante mudança de função, nos casos em que for recomendado, sem prejuízo de seus vencimentos ou salários e demais vantagens do cargo ou função atividade, seção e dos servidores públicos militares. Artigo 138. Travessão. São servidores públicos militares estaduais os integrantes da Polícia Militar do Estado. Primeiro. Travessão. Aplica-se, no que couber, aos servidores a que se refere este artigo, o disposto no artigo 42 da Constituição Federal. Segundo. Travessão. Naquilo que não colidir com a legislação específica, aplica-se aos servidores mencionados neste artigo o disposto na seção anterior. Canal Colaquis Decola. Aprendizagem leve e eficiente. Terceiro. Travessão. Ao servidor público militar demitido por ato administrativo, se absolvido pela Justiça, na ação referente ao ato que deu causa à demissão, será reintegrado à corporação com todos os direitos restabelecidos. Quarto. Travessão. Ao oficial da Polícia Militar só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar do Estado.
Quinto, travessão ao oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Sexto, travessão ao direito do servidor militar de ser transferido para a reserva ou ser reformado será assegurado, ainda que respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição, nos casos previstos em lei específica. Capítulo I da Segurança Pública, Seção e Disposições Gerais. Artigo 139. Travessão à segurança pública. Dever do Estado. Direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Primeiro, travessão: o Estado manterá a segurança pública por meio de sua polícia, subordinada ao governador do Estado. Segundo, travessão: a Polícia do Estado será integrada pela Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Terceiro, travessão: a Polícia Militar, integrada pelo Corpo de Bombeiros, é força auxiliar, reserva do Exército, seção I da Polícia Militar. Artigo 141. Travessão: a Polícia Militar, órgão permanente, incumbe, além das atribuições definidas em lei, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Primeiro, travessão: o comandante-geral da Polícia Militar será nomeado pelo governador do Estado dentre oficiais da ativa, ocupante o último posto do quadro de oficiais policiais militares, conforme dispuser a lei, devendo fazer declaração pública de bens no ato da posse e de sua exoneração. Canal Colaques decola. Aprendizagem leve e eficiente. Segundo, travessão: lei orgânica e estatuto disciplinarão a organização, o funcionamento, direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho da Polícia Militar e de seus integrantes, servidores militares estaduais, respeitadas as leis federais concernentes. Terceiro, travessão: a criação e manutenção da Casa Militar e assessorias militares somente poderão ser efetivadas nos termos em que a lei estabelecer. Quarto, travessão: o chefe da Casa Militar será escolhido pelo governador do Estado entre oficiais da ativa, ocupantes do último posto do quadro de oficiais policiais militares. Artigo 142. Travessão ao Corpo de Bombeiros. Além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil, tendo seu quadro próprio e funcionamento definidos na legislação prevista no 2º do artigo anterior. Muito bem, pessoal, parabéns pela quase aí 1 hora de atividade de aprendizagem. Lembrando que, se vocês ainda não deixaram like, colaborem com a gente deixando o like. E eu desejo a vocês que tenham excelentes estudos, desejo aprovação. E, se necessário for, é bom que ouçam mais de uma vez, né? Não só para dar visualização aqui para o canal, mas principalmente para vocês memorizarem de fato, certo? E uma dica também: caso você queira só ler, você pode desativar o áudio, né? Você pode usar em qualquer velocidade, vocês acho que já têm costume com isso, em alterar a velocidade, ou mesmo desativar o áudio, deixar numa velocidade maior e apenas fazer a leitura para quem assim está acostumado. Um grande abraço e até a próxima!